Sr. Bispo do Porto, antes de mais, muito obrigada pela sua disponibilidade, por se juntar a nós hoje. São vários os assuntos que queremos abordar nesta entrevista, nomeadamente a situação terrível que a Ucrânia atravessa, como sabemos, mas também gostávamos de falar sobre a Páscoa, que está aí mesmo à porta. Mas vamos então começar a falar sobre o conflito armado na Ucrânia. Gostava de lhe perguntar, em primeiro lugar, como é que a Igreja Católica qual é a leitura que a Igreja Católica tem feito sobre este conflito armado? Boa tarde, eu que agradeço esta amabilidade de podermos dialogar. Este conflito da Ucrânia é preocupante para todos. Nós somos pessoas que estamos com os pés na terra também. A nossa condição de cristãos ou até de padres ou de bispos não nos afasta da realidade de como ela é. Vemos com muita preocupação porque hoje globalizou-se as fragilidades. Se nós temos imensas potencialidades, também temos fragilidades absolutamente inacreditáveis. Uma delas é, por exemplo, o uso da energia atómica. Enquanto outras formas de guerra, porventura, poderíamos defender-nos, dessa a possibilidade é remota e é muito pouca, é muito curta. Portanto, como vemos este conflito com preocupação e fundamentalmente, como tem chamado a atenção o Papa, como uma espécie de machadada muito forte numa humanidade que estávamos a construir, como globalizada, mais unida, e que esta situação vem trazer exatamente ao de cima os conflitos e as divisões que existem nesta mesma humanidade. Sabemos que a imagem de Nossa Senhora de Fátima foi até à Ucrânia, não é? Está em Lviv. Como é que avalia essa decisão? Há aqui dois dados. Por um lado, o dado especificamente religioso. Nós que acreditamos, sabemos que a oração que é uma arma mais forte que as outras armas. Do lado de Deus tem poder que nós não temos. E este poder não é um poder destrutivo, é um poder construtivo, de união. E, portanto, ao rezarmos, fazemos o pedido da união. Depois há um segundo dado, que este pode ser partilhado por toda a humanidade, mesmo por aqueles que não são crentes. É o dado de um símbolo. É o dado de dizermos assim, há milhões de pessoas, chamados os crentes, que não querem conflito. Não querem nem invasões, nem querem que a outra parte invadida use de violência desproporcionada. Queremos é apenas a paz, e, se possível, até uma boa junção, inclusivamente a amizade entre aqueles dois povos. Há quem considere que o Papa Francisco deveria ir à Ucrânia. Acha que faria sentido? Não acho nesta fase. Estou convencido que, se conseguirmos a paz, que o Papa Francisco vai se disponibilizar para ir à Ucrânia. Aquelas pessoas que advogam a ida do Papa Francisco fazem certamente com muita simpatia, com uma espécie de último recurso, da última possibilidade para que o Papa estabeleça a paz. Agora, vamos ver. Numa mediação é preciso mediar sempre entre, no mínimo, duas partes. Uma parte que é a Ucrânia, e ela mostrou que queria a presença do Papa, e outra parte que se chama Rússia, e ela não mostrou que queria a presença do Papa. Se o Papa lá fosse nesta fase, da parte russa era vista exatamente como uma pessoa, porventura o mais influente da cena internacional, que estaria ao lado de uma das partes e contra a outra. Portanto, aquilo que o Papa faz é usar a diplomacia, mas a diplomacia trabalha sempre no silêncio, e nesta fase, se lá fosse, não daria um bom contributo para a paz, pelo contrário, poderia exacerbar mais a outra parte que não se revia nessa ida, simpatizando com uma das partes. Fazendo agora uma ponte com a Páscoa, que está mesmo à porta e que, como sabemos, também traz mensagens relacionadas com a morte e a ressurreição, não é? Que ponto é que podemos fazer entre a guerra na Ucrânia e as mensagens pascais?
Pois cada um dos bispos e até dos outros agentes religiosos terá a sua sensibilidade própria. Eu próprio ainda não pensei, digamos, qual vai ser a profundidade ou o âmbito da mensagem da Páscoa. De qualquer maneira, o seu enquadramento é isso mesmo, quer dizer, fê-lo muito bem. Da mesma forma que a Páscoa é exatamente esta capacidade de passarmos da negatividade para algo de mais positivo, da morte para aquilo que é a plenitude da vida, assim nós também, levados por um otimismo quase utópico, advogamos que o nosso mundo supera as negatividades e a guerra é a maior das negatividades e passa para um estádio de pacificação, de boa relação, possivelmente até de colaboração mútua. Eu julgo que a Páscoa tem tudo a ver com a superação deste conflito. Uhum. Ainda assim, consegue compreender que estes horrores todos a que temos vindo a assistir enfraquecem a fé das pessoas? Ora bem, não é um conflito religioso, não obstante, tudo aquilo que nós temos vivido nestes últimos 2 anos, a pandemia, a perda de laços familiares, particularmente com aqueles que foram às vezes sepultados, que morreram em condições de completo isolamento e foram sepultados sem fazer-se aquele luto que é típico das famílias, tudo isso e agora com este horror da hipotética guerra nuclear, ou pelo menos biológica e química, de alguma maneira desmotiva-nos, de alguma maneira abaixa o nosso tónus, um tónus existencial, um tónus moral e um tónus religioso. E, portanto, não são os conflitos que ajudam a aprofundar a fé, bem pelo contrário. Do outro lado da antiga cortina de ferro, do outro lado da Rússia, também está um país que é cristão, embora de um cristianismo ortodoxo. Não podemos invocar a fé em Jesus Cristo para como fez infelizmente o patriarca de Moscovo, para justificarmos qualquer ação deste tipo, nem de longe nem de perto. Falando agora sobre uma questão bastante na ordem do dia no Canadá, não sei se está a par, as escolas residenciais e os restos mortais de crianças indígenas foram encontrados. Sabemos que estas instituições eram geridas pela Igreja Católica. Como é que leitura faz de tudo isto? Você, doutora Teresa, tem outros dados que eu não tenho, não é? Eu acompanho a muita distância, portanto aquilo que sei são apenas as generalidades. Uhum. A Igreja, ao longo da história, deixou-se enredar em problemáticas que rigorosamente não era dela, da Igreja. Uma delas foi exatamente com essa reeducação, creio que também se dizia isto, dos índios, não é? da população autóctone, e que depois foram de alguma maneira levadas para estas instituições da Igreja Católica, a Igreja convencida que poderia dar uma ajuda à sociedade, que o que se pensava mais ou menos standardizadamente era que aquelas pessoas podiam ser ocidentalizadas, ter uma mentalidade ocidental, e depois, de facto, houve problemáticas gravíssimas que hoje não se compreenderiam. Se a Igreja do Canadá, neste preciso momento histórico, voltasse a esse passado, eu punha-me imediatamente contra a Igreja do Canadá. Agora, nós temos de analisar os acontecimentos históricos com a hermenêutica daquela altura. Não desculpabiliza, mas ajuda-nos a compreender algumas atrocidades. Eu julgo que podemos falar mesmo em atrocidades que aconteceram e que a Igreja devia estar mais sensível e mais desperta para as denunciar. Por fim, não sei se gostaria de deixar alguma mensagem especial de Páscoa à comunidade luso-canadiana. Não tenho assim um conhecimento muito grande da comunidade luso-canadiana, conheço melhor aquela comunidade que reside um bocado mais ao sul, que é os Estados Unidos da América, por motivo da comunidade açoriana, das festas do Senhor Santo Cristo. Que é muito forte também no Canadá. A comunidade açoriana, sim, muito, muito. Muito bem. Então pronto, posso já sentir um bocadinho mais entrosada, porque eu conheço a realidade mais, digamos, dos açorianos nos Estados Unidos. Sei que são portadores
de uma forte fé, que num contexto como a sociedade, que muitas vezes vive outros valores, que não são os especificamente religiosos, às vezes têm um bocado de certos abanões, mas uma árvore não cresceria se o vento não ajudasse também a aprofundar as raízes. E, portanto, os ventos, quando parecem que derrubam tudo, mas sem derrubar, também eles próprios ajudam a consolidar. Então, para esta comunidade portuguesa que vive no Canadá, um país próspero sob o ponto de vista económico e que também o há, certamente, sob o ponto de vista humano e dos valores, para esta comunidade, os meus cumprimentos, sintam sempre portugueses que não injetam a sua maneira de ser, mesmo no campo da fé, mas também noutros costumes, porque não? E enfim, que este tempo que passam na imigração seja também ele próprio motivo de crescimento, e se um dia regressarem à sua origem, sintam-se em casa, porque vocês são portugueses, uns portugueses da diáspora. Muito bem, muito obrigada, Dom Manuel Linda, por esta conversa. Felicidades para si e para a comunidade portuguesa.